a gente responde aqui no Boca no Trombone. Bom, com muito prazer, a gente está recebendo aqui, na manhã desse domingo, meus convidados, o presidente da Ajures, também presidente da União Gaúcha em Defesa da Previdência, Dr. Gilberto Schaefer, e o diretor da FETAPERX, representando aí os aposentados e pensionistas aqui do regime geral, o Léo Altmaier. A gente agradece a presença de ambos. E a gente não pode iniciar o programa sem falar de uma temática que balizou as conversas, os noticiários, de forma total e completa, desde a última quarta-feira, no final da tarde, que foi o vazamento aí do áudio do presidente Michel Temer, juntamente com os executivos da JBS, uma importante empresa de caráter mundial, né, e onde fica claro, né, uma atuação malversada por parte do presidente da República. E o que a gente debate sempre aqui, temos debatido desde o início do ano, são as reformas, né? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a terceirização, tudo isso que acaba influenciando a vida de você, trabalhador, segurado, aposentado. Né? E a gente queria saber a opinião dos nossos convidados, começando pelo presidente da Ajures, Dr. Gilberto. Qual é a influência, o que isso pode acarretar para o andamento das reformas, como que fica o governo, enfim, como que fica o Brasil com essa situação que se precipitou durante essa semana. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, um bom domingo, um bom dia. Bom dia, Solano. Eu agradeço o convite, estou muito honrado em poder participar desse programa, nesta prestigiada emissora. Também cumprimento o Léo, aqui, companheiro dessa conversa. Realmente a Ajures vê com muita preocupação o que está acontecendo no Brasil. Estas divulgações que foram feitas a partir desta delação premiada, elas revelam um nível de corrupção muito grande na política. Em primeiro lugar, nós manifestamos a nossa profunda confiança nas instituições do Estado brasileiro, mas especialmente na Justiça brasileira, no Poder Judiciário e também no Ministério Público, de forma a apurar, do ponto de vista penal e também do ponto de vista da improbidade, todas estas delações que estão sendo feitas. E elas precisam ser comprovadas, evidentemente. Mas do ponto de vista político, elas revelam algo que é muito ruim para o Estado brasileiro. Mostram a contaminação da política pelo poder econômico. Isso é gravíssimo para a democracia. A democracia precisa ter posições de esquerda, de direita, de centro. É preciso que os parlamentares possam manifestar estas posições, que o governo tenha posições, faça acordos, crie consensos, mas quando este acordo, quando esse consenso é comprado pelo poder econômico, isso significa uma fragilidade de todos os atores. Então, esse é o motivo pelo qual nos preocupou de forma muito grande tudo o que está ocorrendo, tudo que está sendo noticiado em Brasília. Sim. E nós entendemos, como já entendíamos antes, que não podem continuar as reformas. Nós não compreendíamos como não se dava espaço para as opiniões contrárias, como não se debatia os assuntos, como se criou verdades por em cima do déficit. E hoje eu fui ler o meu próprio Facebook, eu vi algumas manifestações em cima de uma nota que a Ajures fez essa semana, pedindo a paralisação da reforma previdenciária, da reforma trabalhista, como se os servidores não contribuíssem para o regime da Previdência. Todos nós contribuímos para formar esse bolo que se chama Previdência e contribuímos com muito dinheiro. Essa semana mesmo, né, presidente Gilberto e Léo, o governo ele deu o atestado de que a Previdência ela é superavitária, porque ele deu o perdão, veja, ele deu o perdão de 90 bilhões, mais de 90 bilhões de reais aos municípios. Ora,
O governo não é bobo. Se realmente precisasse desse dinheiro para o caixa da Previdência, ele não ia perdoar uma quantidade de dinheiro tão vultuosa como essa. Então esse é o atestado que a Previdência ela é superavitária e que se for tomar pé e fazer uma reforma, que ela não seja uma reforma que só retire direitos com essa pecha de que a Previdência Social ela é deficitária. E isso não acontece porque a gente traz aqui dados, a gente traz números, e esses números eles são indefensáveis, né, quando se apresentam todos os números. Quero saber também a opinião então do Léo Altmaier. Parece que a gente instalou no país, né, Léo, os corruptos futebol clube. É corrupção para tudo que é lado. Obrigado por estar com a gente na manhã desse domingo, em nome da Feta Pergs, um bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia, doutor Gilberto, e bom dia aos telespectadores. A gente dá bom dia, mas fica com aquela mecha, assim, aquela intranquilidade com o que está ocorrendo nesse país, né? Tudo que está sendo feito por quando fala assim que é uma corrupção, né? Eu me lembro daquelas historinhas de Ali Babá e seus 40 ladrões, né? Parece que está implantado lá em Brasília algo parecido. Sim. As pessoas só estão tirando vantagens, né? Tirando vantagens para eles e tirando aquele bem-estar social que a população ainda tem até o fim dessas reformas, pelo menos eu espero que essas reformas, pelo menos essas que estão propostas, não aconteçam. A gente tem que fazer reforma, faça a reforma, mas faça uma reforma com uma discussão ampla com a sociedade, ver as necessidades que essa sociedade precisa, mas só estão tirando direitos e colocando aqueles que mais precisam de proteção social, colocando mais embaixo, arrasando as proteções que eles têm. Então é lamentável, e inclusive quando o doutor Solano fala, eu tinha anotado para falar sobre essa facilidade com que é dar esmola com o dinheiro dos outros, né? Quando o governo agora, essa semana, reduziu a dívida das prefeituras e dos estados, em torno de 45 bilhões foi a redução. 45 bilhões que o governo deu. É claro, o governo fez isso com outro sentido, que ele não estava conseguindo os votos necessários para a reforma da Previdência. O toma lá da cá, né? O velho toma lá da cá. Exatamente. Então o que ele fez? Deu esses 45 bilhões, que não é dele, isso é um dinheiro assim, que é dos aposentados, é do pensionista e do trabalhador, dinheiro colocado ali para pagar as pensões. Verdade. E ele deu esse dinheiro para os estados, ou melhor, para os municípios que estão devedores, que foram mal administrados, porque se eles tivessem sido bem administrados, eles não estariam com essas dívidas enormes com a Previdência Social. Foi mal administrado e agora estão pedindo isso aí, e estão recebendo um pagamento em troca de votos para a reforma da Previdência. Então, estão dando esmola com dinheiro que não é deles, né? E a gente ouve até o presidente da Confederação Nacional dos Municípios falando que vão pagar em 200 vezes esse valor. Exato. 200 vezes, há quase 17 anos. E eu falei 90 bilhões, que fique claro.